Boa noite, a paz do Senhor, que bênção podermos retornar nessa ligação espiritual através das câmeras e que o Senhor seja glorificado. Vamos orar para iniciarmos. Santo Deus, eterno Pai, te bendizemos, exaltamos o teu nome. Obrigado, ó Deus, por esse dia tão especial no nosso calendário, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um daqueles que tu colocaste diante desses vídeos para assistir, Senhor, para participar, ó Pai amado, deste momento de adoração ao teu nome, em que a tua igreja reunida, Senhor, está presente. Muito obrigado, Senhor. Paizinho amado, que o teu Espírito Santo venha visitar cada família, cada lar, cada vida, Senhor. Se porventura alguém estiver enfermo, no seu leito de enfermidade, afofa a cama do doente, porque está escrito: abençoa, meu Pai amado, todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, na tua obra, no teu reino, ó Deus amado, para, Senhor, o teu nome ser glorificado e que tu recebas toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, e o Senhor Deus, e que tu estejas ministrando em nome de Jesus no coração de cada um, com toda a boa dádiva que vem do céu, todo dom perfeito que vem do teu Santo Espírito. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse é um dia especial. É o dia da Páscoa do Senhor. É o dia em que celebramos o nome do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E nós sabemos que esta data é uma data que faz parte do calendário cristão em todo o mundo. E é um dia que para nós é o dia mais especial de todos os dias em que podemos viver, porque se celebra em memória a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, nós vamos celebrar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor. E juntamente com todos aqueles que estão escalados neste dia para adorar junto com você, junto comigo, na sua casa. Então adore a Jesus em espírito e em verdade, lembrando que um dia, há 2020 anos atrás, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Uma boa noite, a paz, graça e paz do Senhor, né? A todos. Vamos adorar o Senhor com esse louvor. A palavra de Deus lá em Abacuque 6, capítulo 17, momento que Abacuque estava com dificuldade, ele se prostrou diante do Senhor e orou ao Senhor, né? Mesmo em momentos de dificuldade. E sabemos que o momento hoje, né, não é muito fácil, né? Todos estão passando por muita dificuldade, a incerteza é muito grande. Mas nós temos um Deus, né, que pode todas as coisas. E a palavra de Deus diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que possamos tomar posse dessa promessa do Senhor para nossas vidas, amém? E vamos louvar juntamente, todos juntos, glorificar o nome do Senhor nessa noite, amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declara isso.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vinde e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vinde e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei na tua presença, Senhor. Devemos nos alegrar assim na tua presença, Deus. Ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vinde e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, Senhor. Todavia me alegrarei. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Eu sei o que são dias difíceis. Eu sei o que são dias nublados. Eu sei o valor de um deserto, mas em tu Deus sempre vê a mão de Deus. Eu sei o que é passar por vales. Eu sei o que é enfrentar gigantes. Eu sei o valor de uma aprovação, mas em tu Deus sempre vê a mão de Deus que me sustentou em dias difíceis, me alegrou quando triste eu fiquei, me ensinou a nunca desistir. Tudo que eu preciso é confiar nas mãos de Deus que me sustentou em dias difíceis, me alegrou quando triste eu fiquei, me ensinou a nunca desistir. Tudo que eu preciso é confiar nas mãos de Deus que me trouxe até aqui e me fez acreditar no impossível e não desanimar. Me mantém de pé e esta proteção não tem fim. Que me sustentou em dias difíceis, me alegrou quando triste eu fiquei, me ensinou a nunca desistir. Tudo que eu preciso é confiar nas mãos de Deus. Em dias difíceis, aprenda a confiar nas mãos de Deus. Amém? Abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, que assim nos fala:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mensagem maravilhosa! Costumamos dizer que João 3,16 é o cartão de visitas da Bíblia, é o versículo chave de toda a Bíblia, que em toda a Bíblia se aponta para o Cordeiro, se fala de Jesus, se mostra Jesus, se revela Jesus. E aqui João está falando algo que ele mesmo provou em sua vida, que ele conheceu o Cordeiro de Deus, que ele tocou no Cordeiro de Deus, e ele foi beneficiado também porque ele seguiu. João era o discípulo amado de Jesus, era o discípulo que tinha muita afinidade com o Mestre, e ele aprendeu do Senhor, recebeu do Senhor. Então nós queremos neste dia lembrar de como se deu a Páscoa, qual a razão que o Senhor instituiu esta Páscoa. A palavra do Senhor lá em Apocalipse nos fala, no capítulo 13, que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por que Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Nós sabemos que Deus, na sua presciência, Ele, conhecendo o caminho do homem, já estava preparando um plano de salvação. E quando houve a queda do homem, como está escrito aqui no capítulo 5 da carta aos Romanos, no versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então veja bem, nós sabemos que através da transgressão e da desobediência, todos os homens passaram a morrer por causa de Adão e Eva, que lá no Éden desobedeceram ao Senhor. História bíblica contada no livro de Gênesis, no capítulo 3. E aí nós vemos que a partir de então, a morte passou a imperar na vida das pessoas, e o tempo de vida das pessoas fora drasticamente reduzido. O homem vivia 1000 anos e o Senhor foi reduzindo o tempo de existência do homem por causa do pecado. E agora o Senhor então ele providencia um meio de salvação, um resgate da nossa eternidade que perdera lá atrás com Adão e Eva, e providencia então o Cordeiro de Deus, providencia o Filho de Deus. A Bíblia diz que pode ser que alguém possa dar a vida por um amigo, mas quando a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho por todos nós, quando ainda estávamos vivendo no pecado, quando ainda éramos pecadores e continuamos sendo pecadores, remidos pelo Senhor Jesus. Então nós vamos ver que o Senhor instituiu a Páscoa para o seu povo. No livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 27, está escrito que: então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Nós hoje ouvimos tanto falar de fique em casa, não saia de casa. Há um perigo de contaminação fora das portas da nossa casa, nas ruas, porque há um vírus que ele está se multiplicando, se propagando, e ele é transmitido de pessoa para pessoa. Então, o povo de Israel já tinha ciência disso, e a Bíblia, o Senhor, quando ele falou que o anjo da morte passaria pelo Egito, era preciso que todos os filhos de Israel, os israelenses, ficassem em suas casas. E em obediência, eles acataram a ordem dada por Deus a Moisés para o seu povo. E nós sabemos que aqui está dizendo que o povo então inclinou-se e adorou.
Esse é um tempo de adoração em nossas casas. Adorar a quem? Adorar aquele que nos ordenou a vida, aquele que nos resgatou a salvação eterna, aquele que nos amou tanto que deu seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Esse é o Deus Todo-Poderoso que se importa com a sua criação, que se importa com a humanidade. Então nós vemos aqui que Paulo, apóstolo, ele vai entender isso quando fala para nós, nos ensina o que ele aprendeu do Senhor. Na carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus, ele morreu por nós. Quando João Batista o viu chegando junto ao Rio Jordão, onde João Batista pregava o batismo do arrependimento, era necessário haver arrependimento no coração das pessoas. As pessoas precisavam entender que elas transgrediram, que nós já nascemos pecadores, que nós precisamos nos arrepender para a remissão dos nossos pecados antes que venha o juízo eterno. Então, João Batista pregava esse batismo e as pessoas que criam, porque ele era um profeta do Senhor, elas desciam as águas do Rio Jordão. E neste dia, Jesus chega e ele começa o seu ministério aos seus quase 30 anos de idade. E João, quando viu Jesus, ele aponta para Jesus e fala para aquela multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu havia vos dito que viria depois de mim, mas era antes de mim. E agora Jesus se manifesta ao mundo, e o povo que estava ali, que creu, inclusive alguns discípulos de João Batista, passaram a seguir a Jesus, porque João sai de cena e agora Jesus entra, porque assume a sua posição de Messias, aguardado por Israel, pelo povo judeu, de Salvador do mundo, porque por isso o seu nome é Jesus Cristo. Jesus, o Messias, Cristo, Senhor e Salvador, por sacrifício. Ele se sacrificou, ele é o Cristo da cruz. Ele é aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Isso está sendo comemorado hoje, o domingo da Páscoa. Por isso, essa data é uma data muito importante no calendário da humanidade, sobretudo no calendário cristão, porque hoje, como redimidos do Senhor, sabemos a importância disso de tal maneira que celebramos a ceia do Senhor a cada mês, lembrando em memória do seu sacrifício. Ele disse: fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então nós estamos aguardando esse momento da volta de Jesus, porque ele morreu, ele ressuscitou o terceiro dia, ele ascendeu aos céus, foi recebido acima na glória, foi visto, adorado por anjos, continua sendo, e o anjo que apareceu a todas aquelas cerca de 500 pessoas que o viram subir a ascender, a ascensão de Cristo será comemorada também no calendário religioso cristão. Então eles falaram para aquelas pessoas: este que vocês estão vendo que subiu, haverá de voltar. Ele virá para nos buscar, ele virá para nos resgatar. E a Bíblia diz que todos aqueles que estavam lá em Hebreus capítulo 2, o verso 15, ele diz assim, mas eu quero pegar aqui o versículo 12 em diante de Hebreus 2, diz assim: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. Eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse, verso 15,
todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Todos com medo da morte. Que morte é essa? Estamos com tanto medo da morte causada pelo coronavírus. Mas essa morte física, ela é tão terrível. A Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. É claro que Deus não tem prazer no que morre sem salvação, mas Deus tem prazer naquele que morre para receber a eternidade, para receber a morada eterna, como o Senhor Jesus nos garantiu no Evangelho de João, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, e quando eu for e vos preparar lugar, tornarei a vós e vos levarei para mim. Lá em João 17, o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, ele faz um pedido a Deus. Ele diz assim: Pai, eu quero que aonde eu estiver, onde eu esteja, eles estejam comigo também. Ou seja, o desejo de Deus em Cristo Jesus, seu Filho, é estarmos com Ele no lugar eterno. Então, a morte física, ela é algo que nos traz preocupação. Ninguém a quer. Todos ainda têm medo. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. O aguilhão da morte é o pecado. Por causa do pecado, a morte entrou no homem. Mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, o Salvador eterno, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Quem são esses homens? Todos aqueles que creem. Como está escrito na carta aos Romanos, também Atos dos Apóstolos: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aos Romanos, no capítulo 10, está escrito: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a salvação. Então, é preciso que todos creiam em Jesus Cristo para ser salvos. E aí nós entendemos o sentido pleno da Páscoa. O sentido verdadeiro da Páscoa. Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá parte comigo. E quando ele falou isso, muitos se afastaram dele, ficaram escandalizados com esse discurso, não entenderam. Mas ele está falando ali no sentido espiritual, porque nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus fala isso, ele está falando do alimento espiritual, que é a palavra dele. Jesus, ele é o verbo de Deus, o verbo com V maiúsculo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele não foi gerado no ventre de Maria, ele foi encarnado no ventre da Virgem Maria. E esse Jesus que foi encarnado por obra e graça do Espírito Santo, sem intervenção de relacionamento com o humano, ele veio ao mundo dentro de um contexto de santidade, porque ele é santo, e o Pai é santo, e o Espírito é santo. E esse Deus santo, ele quer também nos tornar santo como santo ele é, assim como era Adão e Eva no seu estado original, antes de ouvirem a voz da serpente e caírem no pecado. É tão importante isso. Há 35 anos atrás eu entendi isso. E eu assim, até me emociono quando eu me lembro de quem eu era, onde eu andava, como eu agia. Eu me arrependo. Cada vez que eu me lembro, eu fico pensando: meu Deus, quanta coisa errada eu fiz. E o pior, quantas pessoas eu fiz errar. Me lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha uma lista de pessoas que eu ensinei a fumar. Tanta coisa errada que eu fiz. Eu fui procurar essas pessoas, eu fui tentar falar para elas
que eu fui usado, na verdade, por um ser espiritual maligno para fazer o que eu fazia. E aí eu estava ali querendo resgatar essas vidas com um compromisso de vida, porque eu sabia que eu tinha injetado morte nessas pessoas, por causa dos meus vícios que me matavam a mim primeiro. Então, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu passei a me tornar um disseminador de vidas. Eu passei a disseminar vidas e falar de Jesus. Escrevi um livro, inclusive, O Dia em que Nasci de Novo, e este livro ele já alcançou milhares de pessoas para serem salvas, para conhecerem que Jesus Cristo, ele não há limites para ele nos salvar, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Se você acha que para a sua vida não tem solução, que você não tem resposta das suas indagações, que você não tem mais jeito, como muita gente fala, tem sim, tem sim. Eu não prestava para mais ninguém, mas quando eu conheci Jesus e que ele me mostrou o amor dele, perdoador, eu descobri que eu, ainda que não prestasse para tanta gente, eu prestava para Jesus. Você ainda presta para Jesus. Jesus ainda pode fazer algo na sua vida, porque ele deu a vida por você. Imagine se alguém, um amigo seu, daria a vida no seu lugar. Se você tivesse condenado à morte, alguém chegaria para você para falar assim: não, deixa que eu assumo o teu lugar. Será que essa pessoa chamaria tanto assim? Pois Jesus, ele fez isso, ele se colocou no nosso lugar. Chama-se morte expiatória, morte vicária, morte substitutiva. Ele nos substituiu. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas quem deu crédito a essa pregação? Quem deixou que o braço do Senhor se manifestasse para salvar, para resgatar, para puxar do abismo? É preciso crer na palavra de Deus. E neste dia maravilhoso, em que se comemora a Páscoa do Senhor, é o dia da salvação. É o dia em que você precisa ouvir, como está escrito aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 3. Diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Moisés, que recebeu a lei do Senhor, e temos hoje o Antigo Testamento escrito aqui, os primeiros livros por ele. E aqui a carta diz que Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, versículo 7, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. E é interessante que no versículo 13, há uma repetição do versículo 7, neste capítulo 3 aos Hebreus, mas já nos fala de uma forma bem diferente com relação a esse hoje. Nesse hoje, do versículo 13, ele está com letra minúsculo. Pode ser o hoje de domingo, pode ser, se alguém falar de Jesus para você na segunda-feira, vai ser o hoje da segunda-feira, ou hoje de um dia do ano em que alguém falar do amor de Jesus para você. Mas o verso 13 me chama a atenção: antes exortai-vos uns aos outros, como estou fazendo com você nesta noite, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Esse hoje está com H maiúsculo. Que hoje é esse? Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha, esse hoje com H maiúsculo, sem ter aqui um ponto, parágrafo para que ele possa ser continuado, ou 2 pontos para a gente começar uma sentença. Esse, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado,
Lá no Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E se hoje que a Bíblia nos revela que veio da eternidade, antes de você aceitar, antes de você resistir, antes de você crer, Jesus já havia morrido por você. Então esse tempo que se chama hoje é o tempo de Deus para a sua vida. Não é só o calendário gregoriano que nós vivemos nele, mas é o tempo de hoje de Deus, o hoje com H maiúsculo, que se refere ao hoje da eternidade, que Jesus quer dar para você, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem perece deixa de existir e entra em juízo, mas quem é salvo passa a existir, porque a nossa vida passa a... Hoje, pastor tem 65 anos de idade, mas 35 de vida, porque há 35 anos a vida começou no meu corpo físico, porque eu recebi a Jesus, eu tive um novo nascimento. Esse João Carlos, pecador, ele deu lugar ao João Carlos, nova criatura, assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje, João Carlos é uma nova criatura em Jesus, gerado pelo Espírito Santo. Hoje, nasci de novo pelo Espírito Santo. Quando eu nasci pelo Espírito humano, que eu recebi fôlego de vida, porque fui gerado no ventre da minha mãe e do meu pai. Mas hoje, gerado pelo Espírito Santo, estou com 35 anos de vida. Vida com abundância, porque Jesus disse que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Essa é a mensagem da salvação para mim, para você e para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Portanto, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. No seu quarto, na sua casa, você diga para ele: Jesus, eu acredito naquela palavra que foi falada pelo pastor, eu creio que tu és o Filho de Deus, eu creio que tu veio em carne e habitou entre nós. Eu quero, Senhor, que tu perdoes meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Porque quando a gente aceita a Jesus, que nascemos de novo, a gente recebe o nosso novo nome no livro do Cordeiro, está lá no céu. Está escrito assim: quando você nasceu, você recebeu um nome no cartório da sua cidade. Seu pai ou alguém foi lá registrar você, para você passar a ser um cidadão reconhecido. Mas lá no céu, essa certidão de nascimento nossa não vale, porque a nossa certidão de novo nascimento é que vai valer, porque pelo novo nome o Senhor vai nos chamar lá na eternidade. Amém? Espero que você em Cristo creia, que receba e que sinta essa alegria que eu estou sentindo no meu coração na noite desse dia tão especial, domingo da Páscoa. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que nós vamos orar agora e encerrar este culto e dizer o quanto o pastor está com saudade, o quanto gostaria de estar junto com todos aqueles que nos ouvem. E eu quero enviar um abraço afetivo, um abraço carinhoso, e eu quero fazer representar esse abraço nessa ovelhinha aqui, que eu abraçando essa ovelhinha, eu estou abraçando você, eu estou abraçando a todos que estão nos ouvindo. Que Deus em Cristo esteja também te dando esse abraço, que o pastor está abraçando aqui, esta ovelhinha, que você também pode ser uma dessa. Um beijo no seu coração. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós queremos te bendizer, te adorar, te glorificar por esse dia especial, por essas vidas que nos ouvem, colocando em tuas mãos, ó Deus, as necessidades de cada um. Tu conheces. Pai Santo e querido, assiste a cada vida, Senhor, tira medos, tira o medo da morte, Senhor. E esse medo da morte, ele é vencido quando nós temos a certeza que vamos morar no céu com Jesus.
que esta vida vai passar, Senhor, não sei quanto tempo vamos durar nesse corpo, porque, Senhor Deus, essa vida é uma passagem, Senhor, é uma preparação para algo maior que Tu tens preparado para aqueles que creem, porque Jesus veio do céu e voltou para o céu para preparar para nós um lugar, e Ele vai voltar para nos buscar, ou se formos antes dele voltar, estaremos com Ele para sempre, conduzido pelos Teus anjos à presença da glória do celestial. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa aqueles que nos ouvem, as famílias que aqui estão, Senhor, nos assistindo, toma em Tuas mãos, se tem doença, repreenda em nome de Jesus, cobre com Teu sangue, Senhor, assim como ali aos hebreus, eles passaram, Senhor Deus, na verga das portas, ó Deus, o sangue do Cordeiro sacrificado por ordem divina dada a Moisés para o povo, para que o anjo da morte não os matasse, passasse por cima dessas casas. Agora, Senhor, também eu te peço que o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, esteja sobre cada casa, Senhor, e guardando de toda contaminação viral, de todo perigo de morte, de todo mal, Senhor, que possa vir assolar. Também, Senhor Deus, que a despensa dessas casas estejam supridas, ó Deus amado, alimenta, Senhor, envia os recursos, ó Pai, e nos guarda, Senhor, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, portanto nele confiarei, porque Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem. Que Deus abençoe, receba de Deus, receba as promessas do Senhor, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Em nome de Jesus, estenda as vossas mãos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos que amam e aguardam a volta de Jesus. E todos digam comigo, amém. Só um recado, costumamos dizer, após o culto, anunciar que teremos cantina. Então eu quero dizer para você que teremos cantina. Você agora vai lá para a sua casa, ali para a cozinha da sua casa, e colocar as suas iguarias na sua mesa, e todos vão confraternizar, todos vão lanchar, e de graça, não paga nada. Deus abençoe. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e Tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Oh,
Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.